Olá, canal Crônicas Espontâneas, segundo episódio. Sei que já faz um bom tempo desde o primeiro episódio. Obviamente o intuito do canal era para haver uma produção mais rápida, mais dinâmica de conteúdos, até porque assim o exige o algoritmo para que os conteúdos sejam melhor distribuídos. Mas esse lance de produzir conteúdo não é tão simples, ou pelo menos não é tão simples, sabe? Talvez porque eu seja iniciante, talvez, mas também porque eu admito que a produção de um conteúdo mais curto, portanto mais superficial, é algo mais difícil para mim. Acho que eu tenho uma tendência a ser mais prolixo. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal, deixe aquele like e comente aqui embaixo se existe algum assunto que você gostaria de ver sendo tratado aqui. Mas, sem mais delongas, vamos ao tema. O fascismo ele é chamado pelo capital, ou melhor dizendo, o capital em situação de crise, ele convida o fascismo, ou o fascismo é o braço do capital, o braço do capitalismo? Essa questão me veio a partir de um vídeo que me enviaram de um político, eu não conhecia, mas ele faz exatamente esse discurso. Então, pois bem, eu gostaria de começar tratando de algumas falácias nesse discurso. Primeiramente, ele diz o seguinte, né? O capital convoca o fascismo é a guerra aos mais pobres, melhor dizendo. E provavelmente você já deve ter escutado esse tipo de argumento, não só nesse vídeo, né? E pode perceber que esse discurso geralmente é carregado de certezas, de bastante emoção, mas ao analisarmos esse tipo de discurso com um certo escrutínio, nós percebemos que lhe falta bastante lógica, ele possui um vazio lógico. Né? Primeiro, note a personificação. Né? Coloca-se o termo capital no papel de um ator consciente, capaz de convocar o fascismo como quem chama um ônibus. Quando você atribui a uma entidade abstrata o mesmo status de um agente individual, de um agente humano. Né? Mas o capital ele nada decide. São indivíduos, governos, grupos de interesse que movem políticas, né? Mas o capital como ente abstrato, ele não pode fazer. Então, ao tratá-lo como um sujeito, esse orador ele cria um inimigo mítico, né? Porém inexistente. É como Orwell, né? Ele trabalha isso, né, na sua literatura como uma forma de encontrar inimigos míticos para fomentar a atividade militante, manter o povo unido pelo ódio a alguma coisa. Tá? E em seguida ele entra com uma certa evidência anedótica, né? Ele não é direto, mas é uma menção à hiperinflação na Alemanha, né? Que, segundo ele, por si só, essa crise ao capital teria, né, insuflado a ascensão do nazismo, né? É um exemplo famoso, mas ele não prova uma relação causal direta. Né? É o típico erro lógico, uma falácia da falsa causa, post hoc, ergo propter hoc. Né? Ou seja, houve inflação, depois veio o nazismo. Logo, a inflação gera a extrema-direita. Então, ele faz isso ignorando um amplo contexto, a derrota da Primeira Guerra, a humilhação nacional e internacional, o Tratado de Versalhes, as restrições, a captura do ódio antissemita, que não era exclusivo da Alemanha, né, mas Hitler vai utilizar-se disso para criar um inimigo comum, assim como ele faz, né? E as próprias falhas
das lideranças vigentes dentro da República de Weimar. Então, apontar a circunstância econômica como a única, ou como o único gatilho, é mais do que simplismo, né? É desonestidade intelectual pura. E, por fim, ele chama todo o movimento de oposição ao estado de bem-estar, ao estado social, melhor dizendo, que nada mais é do que uma fase ao socialismo de uma forma moderna, não revolucionária. Tá? Ele coloca todos esses tipos de movimentos, que inclusive propõem liberdade econômica, como fascismo, mesmo que estes movimentos tenham diferenças não apenas em relação ao fascismo, mas entre eles próprios. Então não há rigor nenhum. É o clássico argumento ad hominem, que ao invés de refutar cada proposta desses movimentos, ele rotula esses movimentos com um termo carregado. Essa é a estratégia também do esvaziamento semântico, ou melhor, né, o esvaziamento do significado. Ele dilui o conceito do fascismo até que ele se torne sinônimo de tudo que eu não gosto, né? É exatamente aquele meme de internet, né? O guia da internet, todo mundo que eu não gosto é Hitler. Então, assim, qualquer crítica ao Estado social e qualquer apelo à liberdade econômica, ainda que a liberdade econômica seja algo completamente incompatível com o fascismo, torna, para eles, fascismo. Então, imagine só, alguém afirma que o capital acorda pela manhã, se reúne um conselho e decide convocar o fascismo como uma solução para uma crise. Isso é absurdo. Capital é um termo econômico e ele se define ou ele representa bens de produção, fábricas, máquinas, tecnologia e os recursos financeiros disponíveis para investimento. Se bem que, com uma ressalva, né, esses recursos financeiros para investimento, eles são realmente capital quando estamos falando de uma economia nacional e principalmente um mundo globalizado, uma economia internacional em que não funcionamos com moeda fiat e sistemas bancários com reservas fracionárias. Mas isso aí é tema para outro vídeo, né? Por hora, considere-se que o dinheiro realmente tem algum lastro significativo e corresponda com recursos poupados aptos a serem investidos. Bom, isso é capital. Fábricas, máquinas, tecnologias, recursos poupados prontos para serem investidos, aumentando o sistema de produção, aumentando a produtividade. Ou seja, é um meio de gerar riqueza, não é um agente com vontades, né? Ele é fruto da ação das pessoas e não o contrário. Então, pois bem, é fácil projetar as intenções em abstrações como o capital, né, culpar o capital pelas consequências de más políticas econômicas. Como a escola austríaca muito bem lembra, né, todo o tipo de ação, ainda que de um coletivo, ele se reduz, em última instância, a escolhas individuais, né? Até mesmo certos grupos que são formados com o intuito de satisfazer um objetivo em comum, mesmo nesses grupos, os seus integrantes possuem muito bem outros objetivos que são incompatíveis entre eles. Então, o capital ele emerge da ação das pessoas e não o contrário. Tratar o capital como um sujeito está transformando algo abstrato em um ente dotado de vontade. E nesse discurso, o fascismo, né, seria convencido pelo capital, mas a tragédia real que empurra as massas ao desespero, ela nasce, na verdade, quase sempre das próprias políticas de estados intervencionistas, especialmente aqueles com viés esquerdistas. Geralmente é assim, você vai ter crises econômicas profundas, que são baseadas em déficits bilionários, uma impressão ou injeção descontrolada de moeda,
às vezes até para tentar diminuir artificialmente o juro. Uma intervenção excessiva que sufoca o ciclo de investimento produtivo, né, e desvia a alocação de recursos para maus investimentos. Ou seja, é o típico, o clássico ciclo inflacionário. O governo gasta mais do que arrecada, antecipa a receita, não, como se não fosse suficiente os próprios tributos, né? Então ele antecipa a receita criando moeda nova. Essa nova moeda, ela aumenta a base monetária, que é o mesmo de inflação, e assim os preços vão ter que se ajustar a essa maior base monetária, a essa inflação, ajustando-se para mais, ajustando-se para cima. Então tudo fica mais caro, o poder de compra das pessoas despenca e a população corre atrás de soluções imediatas. Então qualquer discurso que prometa uma estabilidade vai ser suficiente para angariar a sua atenção. Portanto, não foi o capital que empurrou o cidadão alemão a Hitler em 1933. Foi o colapso do marco, foi o colapso da República de Weimar. Foi um fruto de políticas de intervencionistas, fruto de guerras mal sucedidas, da impressão monetária descontrolada em 22 e 23 pelos Estados Unidos, né, do Federal Reserve americano, pelo Banco da Inglaterra e também para a própria Alemanha, né, que culminou inclusive na crise de 1929. Em poucos meses, o marco alemão passou para cerca de 4,2 marcos por dólar para 4,2 trilhões de marcos por dólar. Isso aí fica muito bem representado, inclusive por aquelas cenas icônicas, pessoas levando um carrinho de dinheiro, né, para comprar pão. Então, quebrou-se o ciclo de investimento, os salários viraram papel sem valor, e a população, aterrorizada por essa miséria, buscou refúgio nas promessas autoritárias de Hitler. Então foi muito mais um movimento de resistência ao caos, que nem eles compreendiam, do que uma convocação por um tipo de entidade misteriosa. Vale também analisarmos a origem do fascismo, né, para entendermos esse texto. Então, no sentido histórico, ele vem de facies, né, que é o feixe de varas que simbolizava a autoridade romana. Então, há um certo saudosismo pelo Império Romano, né, já que é um movimento que acontece na Itália. Então, eles entendiam que cada vara isolada seria frágil, e a união dessas varas gerava uma força. Então, Mussolini adotou o termo para transferir a ideia de força coletiva. Prestem atenção nisso, força coletiva, sob o Estado. O movimento ele se definiu por 2 pontos, o ultranacionalismo e o corporativismo estatal. O que seria esse corporativismo estatal? Seria a junção de supostos patrões, mas patrões sem nenhuma autonomia, claro, e trabalhadores. Eles seriam dirigidos, na verdade, pela fiscalização policial do Estado. E o fascismo, ele funcionava com um partido único, obviamente, uma repressão violenta à oposição e uma total subordinação da sociedade às vontades do líder. A gênese ideológica do fascismo é interessante porque, na verdade, ela guarda raízes no sindicalismo revolucionário, de inspiração marxista. É um paradoxo, sim, que só faz sentido, na verdade, nesse período entre guerras. Pensadores, né, como Robert Lagarde, Georges Valois, Georges Sorel, todos eles eram ex-sindicalistas revolucionários, desiludidos, né, e fundiram esse ímpeto revolucionário à retórica nacionalista. Então, basicamente pegar o Arbeiter aller Länder vereinigt euch do Marx para um tipo de Lavoratori Italiani Unitevi, né? Ao invés de ter trabalhadores de todo mundo.
univos, teríamos os trabalhadores italianos univos. E dentro desses pensadores destaca-se também Giovanni Gentili. Ele é o próprio filósofo do fascismo, ele que forneceu o arcabouço teórico definitivo, que ele chamava de intelectualismo atualista, e que ele defendia a identidade total do indivíduo com o Estado. Ou seja, não existe uma personalidade individual. O indivíduo se faz com, mais uma vez, uma figura do Estado. Então ele também, ao mesmo tempo, ele eliminava distinções entre a esfera pública e privada. Gentili, para isso, ele reinterpretou Hegel para fundamentar que o Estado ele encarna essa moral suprema. E só no Estado o indivíduo se realizaria. O Duce, Benito Mussolini, ele também era um ex-jornalista socialista, que rompeu com o partido em 1914, após a decisão de apoiar a entrada da Itália na Primeira Guerra. Ele, em 1919, vai fundar o Fazi Italiani di Combattimento, em Milão, onde ele já defendia a fusão de trabalhadores organizados e empresas sobre um dirigismo estatal rígido. Então, logo, o fascismo não era exatamente uma guerra aos pobres. Ele era, na verdade, uma guerra ao individualismo, ao pluralismo de ideias, e uma guerra à autonomia social e, consequentemente, uma guerra ao livre mercado. O regime fascista ele é um regime de dirigismo estatal. Os trabalhadores livres eles foram substituídos por sindicatos estatais controlados. E que, inclusive, isso vai ser de inspiração para Getúlio Vargas, né? E que hoje, ironicamente, a esquerda defende, né? Inclusive a utilização dos sindicatos como núcleos de ativismo político, como formas de militância. Então, a propaganda fascista ela exaltava um bem da nação, mas que na verdade ela queria dizer a vontade do Estado e que na prática esmagava direitos individuais. Então perceba, aqueles que acusam seus opositores de fascistas, eles têm muito mais em comum com o próprio fascismo do que aqueles que eles acusam. Da mesma forma, o nazismo ele não nasceu apenas da crise inflacionária que discutimos há pouco, né? Mas a verdade é mais profunda. O nacionalsocialismo germânico, Nationalsozialismo, Nazi, né? Ele, na verdade, ele germinou num solo carregado de ressentimentos históricos, né? Se utilizou de políticas de medo, estratégias de propaganda, né? Por exemplo, as punições do Tratado de Versalhes. A Alemanha ela foi forçada a aceitar a cláusula de culpa de guerra, pagar reparações astronômicas, perdeu territórios, inclusive territórios industriais, teve de cortar seu exército, alguns voluntários. Então houve uma humilhação nacional e o que deixou esse tecido social vulnerável e pronto para ser, digamos assim, abraçados por qualquer narrativa que prometesse a restauração desse orgulho ferido. Houve também um sentimento revanchista, né? Núcleos como universidades, os próprios veteranos da Primeira Guerra, os setores do judiciário, todos eles alimentavam a ideia de vingança contra potências aliadas. Então, Hitler se aproveitou desse mar de ressentimento e canalizou essas frustrações nos seus discursos inflamados, transformando essa demanda social, digamos assim, para o seu projeto ditatorial. Outra coisa que ele se utilizou foi o antissemitismo, né, que inclusive está muito em voga aqui no Brasil, né, dessa vez pela própria esquerda, né. Então, Hitler ele se utilizou desses séculos de teorias conspiratórias que permeavam por toda a Europa
mais uma vez não era algo exclusivo da Alemanha, reciclou esses estereótipos esses presentes até na alta literatura, em Shakespeare, como O Mercador de Veneza, ou em Charles Dickens, você tem a figura de Shylock em Oliver Twist, e assim por diante. Então, Hitler aproveitou, reciclou tudo isso e fez o judeu como bode expiatório, tanto pela derrota pela Primeira Guerra, quanto pelas crises econômicas subsequentes. Então, essas narrativas de culpabilização em massa foi a chave para também de mobilização. Fora isso, claro, haviam técnicas de propaganda. Hitler aproveitou discursos antigos como Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo, que já era utilizado há muito antes, né, desde que a Alemanha não era unificada. Mas também criou seus próprios slogans, como Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, né, um povo, um reino, um líder, né, para tentar reforçar essa sensação de unidade absoluta. Tínhamos também os comícios gigantescos, né, como de Nuremberg, bastante teu cenográfico, dramático, né? E um ponto interessante foi leis de unificação midiáticos, ou seja, ele submeteu a imprensa, rádio, cinema a um único ministério, garantindo que os discursos ditos fossem homogêneos, uma repetição. Ou seja, não havia liberdade de expressão. E hoje, mais uma vez, é algo que nós enfrentamos aqui no Brasil, com o atual governo buscando orientações de uma ditadura altamente repressiva nesse quesito, como conselheiro do que eles chamam regulação da mídia, que, em última instância, não sejamos tolos de não perceber que, na verdade, se trata de censura pura, como já vem sendo feito através do judiciário. Né? Havia também os vetores, né, como os planos econômicos estatais, que deixaram claro que o regime nazista ele enxergava no dirigismo estatal e não no mercado o caminho para a sua ascensão, a sua autossuficiência e o rearmamento. Né? Então, o nazismo, portanto, não foi um reflexo de ficção, de crise. Ele foi uma obra de uma manipulação política, um ressentimento histórico, uma arquitetura de poder. Né? Foi um regime que ampliou o Estado ao ponto de esmagar toda a iniciativa privada, ao contrário do que muitos chamam de liberalismo reacionário. Não teve nada disso. Então, quando você ouve falar em mercado livre sobre nazismo ou fascismo, tem algo que claramente não bate. Tanto na Alemanha de Hitler quanto na Itália de Mussolini, o Estado anulou o livre mercado, instalou o dirigismo estatal. Né? O nazismo criou o plano de 4 anos, em 1936, determinou a produção de preços, salários e as metas estatais conforme o partido. Então não havia espaço para empreendimentos ou para um jogo espontâneo de oferta e demanda. Hitler não era um defensor do mercado, mas ele era um crítico do capitalismo. Vários discursos ele chamou o capitalismo de mercado parasitário. E ele estatizou indústrias que ele chamava de estratégicas, assim como se faz aqui no Brasil, né? Sobre petróleo, armamentos, né? Então, e ao fazê-lo, ele nomeava diretores que respondiam diretamente ao partido e baniu contratos livres, né? Então, tudo deveria passar por um controle estatal. Na Itália, da mesma forma, havia um corporativismo de Mussolini, já explicamos o que seria esse corporativismo, né? Ele substituiu os sindicatos independentes por uniões fascistas, que são órgãos estatais que reuniam patrões e empregados sob a supervisão policial. Instituiu a Carta del Lavoro, em 1927, que ele definia que todo o conflito trabalhista seria julgado por conselhos estatais e não por tribunais e negociações privadas. Ou seja, nenhum salário podia sequer ser livremente acordado. Então, se mercado é a escolha voluntária de compradores e vendedores, esses regimes
eles desmontaram justamente essa dinâmica. O que eles ofertavam era um mercado de Estado, sem concorrência real, sem risco empresarial, e era tudo como uma salvação nacional, que na verdade era uma salvação em decorrência do Estado. Por outro lado, desde o pós-guerra, a esquerda recorreu ao rótulo de fascista para atacar qualquer oposição, desde os críticos do stalinismo, né? E hoje, até quem defende essa livre iniciativa, quem defende um mercado mais livre, ou a própria soberania nacional, ele automaticamente será denominado fascista. A retórica funciona assim: você apelida alguém de fascista e, por consequência, você extingue o debate antes mesmo dele começar, porque você retira, desumaniza e deslegitima aquela pessoa. Só que, ao aplicar esse, digamos assim, carimbo, você esvazia o conceito real de fascismo e impede que identifiquemos reais fascistas. O próprio bolsonarismo aqui no Brasil possui, por exemplo, uma semelhança com o apelo ao nacionalismo, digamos assim. Mas, em outros aspectos, como por exemplo, houve uma liberdade de imprensa durante o governo Bolsonaro. Tanto é que jornais, ou melhor, canais, tiveram ampla liberdade para criticá-lo veementemente e quase que diariamente, né? Tecendo críticas pesadas, principalmente a partir da pandemia, né? E, por outro lado, ele tomou medidas de privatizações, houve relativa desburocratização, a própria lei da liberdade econômica, né? E, inclusive, entra em um contraste com o atual governo, que atuou e atua para impor restrições via judiciário, né? E busca regulamentar redes sociais, de forma a filtrar conteúdos, né? Jornalistas tiveram que sair do país, posts em redes sociais, notícias tiveram que ser retiradas, né? Está havendo um movimento de censura prévia, assim por diante. Um outro exemplo seria o de Javier Milei, um anarcocapitalista. Portanto, ele prega o quê? A extinção total do Estado e não o fortalecimento do Estado. Ele propõe e defende um mercado livre, restrito, consequência até da inexistência do Estado. Coisas que são completamente incompatíveis com o fascismo. Ainda na Argentina, você tem um judiciário independente, né? E, por último, a crítica ao nacionalismo europeu, né? Você tem a Le Pen na França, o AfD na Alemanha, etc., que são críticos a políticas assistencialistas a estrangeiros, né? Eles têm suas razões, né? Mas, apesar de serem criticáveis, podem ser, né? Mas, até o momento, eles têm respeitado as instituições de seus países, né? Todas as iniciativas passam por parlamentos, comissões, cortes constitucionais, né? Não houve decretos unilaterais, nem atividade policial, né? E ainda mantém-se uma relativa economia de mercado, né? Não tem uma estatização, principalmente no setor da imprensa, né? E ainda existe uma oposição tolerada, né? Os partidos concorrentes existem, atuam livremente, ao contrário, né, do banimento de dissidentes em regimes propriamente fascistas ou nazistas. Então, mesmo sendo correntes que defendem pontos diferentes, elas recebem o mesmo carimbo fascista, ou seja, uma manobra retórica, né, de políticos de esquerda, intelectuais progressistas, da mídia progressista, que alinham-se ao estatismo para desqualificar as ideias sem enfrentar os argumentos e desqualificar, acima de tudo, pessoas, inclusive imputando a essas pessoas um certo carimbo que serviria muito mais a elas próprias, né? Por fim, uma certa ironia, né, da defesa do regime chinês, né?
Por exemplo, no nazismo, empresas como a Krupp e a IG Farben, elas eram meros apêndices do Estado, partido, né? Diretores eram indicados por Hitler, os conselhos eram com membros do partido, as fábricas eram organizadas para a guerra, etc. E na China de hoje, o corporativismo do Estado chinês ressurgiu da mesma forma, só que em escala global, né? E ele é celebrado por muitos que acusam outros de fascistas. Esses outros que apenas defendem menos Estado, por exemplo. Vários fatos esquisitos ocorreram, né? Como, por exemplo, o desaparecimento de CEOs, como Jack Ma, né? Ele criticou o sistema regulatório e simplesmente desapareceu por meses, até se alinhar, né? As mesmas pessoas de esquerda também não falaram. O Jack Ma saiu da administração do grupo econômico e foi virar acadêmico. E aí, o Jornal do Povo da China, o People, Diário do Povo, o nome do jornal, soltou uma matéria contra os empresários arrogantes que querem desrespeitar as leis do partido. Em seguida isso, o Partido Comunista da China, do qual o Jack Ma é parte, começou a fazer uma campanha contra os membros do partido que não seguem a lei, né? No caso, a lei trabalhista. E aí existe uma campanha de corrupção muito forte na China e que já passou o rodo em um bocado de burguês, né? Inclusive tem uma matéria no Bloomberg, que é aquela agência de notícias do capital financeiro, que mostra que na China, todo ano, em média, 10 bilionários são executados nas campanhas de corrupção do Xi Jinping. E o Jack Ma, segundo o Bloomberg, ficou com medo de ser executado. E aí ele saiu da administração da empresa, parou de falar de legislação trabalhista, vai se dedicar à filantropia. E então, repare bem, até quando você tem as contradições da China, você tem que entender o seguinte: meu irmão, o cara que defendeu esse absurdo, e é um absurdo na experiência socialista, existia a possibilidade de defender isso? No meu ver, muito claro. Mas o cara que defendeu isso, ele saiu do comando da empresa, ele deixou de falar publicamente, o partido se moveu contra ele, o jornal oficial do Estado se moveu contra ele, e o cara foi das sombras. O que mostra que na China existe uma coisa que é muito curiosa de se entender, que é, por exemplo, a China, ela é uma espécie de movimento de extremo. O Xu Xing, né, após abrir capital em Nova York, ele foi retirado das lojas de apps e foi investigado por um suposto vazamento de dados, né? Outras bizarrices do sistema chinês são que todas as plataformas de ensino foram convertidas em ONGs sem fins lucrativos, zerando-se o valor do mercado. Fintechs que tinham um alinhamento diferente foram todos censurados, né? Inclusive muitos influencers de esquerda comemoraram esse tipo de censura, e entre outros controles, até o consumo, né? Que a depender do consumo, o cidadão poderá viajar ou não, sabe? Eles têm o crédito sob vigilância, né? Se eles tiverem uma baixa pontuação, ele tem restrições de empréstimos, né? E, acima de tudo, o acesso à informação, né? Tem o grande firewall chinês, o famoso, né? Bloqueia notícias independentes, os VPNs são perseguidos, né? As plataformas estrangeiras como Google, Facebook, Twitter são todas substituídas por versões controladas pelo Estado. Você não vê usuários chineses na China utilizando o Twitter, por exemplo, a menos, é claro, embaixadas ou contas oficiais em que eles fazem o controle, obviamente. Por fim, fica aí essas reflexões, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.